Olá, consumidor, bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Estamos de volta para mais uma emissão do programa que o informa, educa, sensibiliza e empodera enquanto consumidor. Preparado para mais uma dose de notícias, dicas, casos e esclarecimentos? Então fique na nossa companhia. O programa é feito especialmente para si, consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária para apresentação e discussão do relatório de atividades e contas do ano 2021. Em informação jurídica, uso capião, saiba o que é. A Associação para a Defesa do Consumidor ADECO reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária no passado 11 de agosto em Mindelo, no anfiteatro do Liceu Lugero Lima, para apresentação e discussão do relatório de atividades e contas do ano 2021. A fraca adesão à Assembleia e o subsídio que a Câmara Municipal de São Vicente deve à ADECO foram os pontos mais comentados pelos associados presentes. O evento contou com participações presenciais de associados, colaboradores e representantes dos diferentes órgãos da ADECO e online via plataforma Zoom. Os trabalhos da Assembleia Geral foram dirigidos por uma mesa constituída pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eneida Lopes, pela Presidente do Conselho de Direção, Eva Marques, e pela Secretária de Mesa da Assembleia Geral, Janete Évora. O encontro iniciou com a Presidente da Mesa, Eneida Lopes, submetendo a votação os pontos da ordem do dia. A apresentação e discussão do relatório de atividades e contas do ano 2021, bem como a apresentação e discussão do plano de atividades e orçamento para o ano 2022 e a leitura do parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2021. Parecer do Conselho Fiscal, exercício de 2021. Nos termos da lei e dos estatutos, o Conselho Fiscal desta associação submetemos à apreciação da Assembleia de Sócios o parecer sobre o relatório de atividade e contas da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, relativamente ao exercício de 2021. A direção. A ADECO tem realizado um trabalho árduo ao longo dos anos. Uma missão constante, com resultados muitas vezes difíceis de quantificar. Contudo, o Conselho Fiscal reconhece que a direção, os colaboradores e os voluntários têm sido incansáveis nesta missão de fazer valer sempre os direitos dos consumidores. O relatório de atividades e contas de 2021 foi votado favoravelmente por todos os membros e associados presentes. E durante a plenária, a ADECO ainda recebeu os parabéns de alguns associados, como o Sr. Armindo Cruz e o Sr. Valdemiro Tolentino, que parabenizaram o trabalho feito, mas também chamaram a atenção para a fraca adesão às assembleias por parte dos associados. Eu queria parabenizar a direção pelo relatório que nos foi apresentado, o que demonstra que foi feito um trabalho excelente ao longo do ano passado. E se tivermos em linha de conta que estávamos num período da pandemia, portanto, esse reconhecimento é ainda muito maior, quer dizer que houve um grande esforço no sentido de apresentar os resultados. Por outro lado, eu estranho que numa Assembleia Geral haja uma tão fraca presença de sócios. Penso que devemos conjuntamente pensar na forma de sensibilizarmos os sócios para tentarem participar mais ainda nas atividades da ADECO e, em particular, nas Assembleias Gerais, onde se vai discutir o relatório, as contas e o plano de atividades para o ano seguinte. Participo sempre com muito prazer nas Assembleias Gerais e esta, como as outras, não me decepcionou, né? Porque os instrumentos foram aprovados, o plano de atividade apresentados, o plano de atividade, primeiro o relatório de 2021, e acho que a ADECO está viva e de boa saúde e recomenda-se. E eu faria um apelo aos sócios, eles estão a participar, estão com certeza, acompanham e estão satisfeitos com a ADECO, mas não basta estarem satisfeitos. É preciso participarem na Assembleia Geral
e darem a sua contribuição, não é? Ainda que seja como estímulo para aqueles que diariamente trabalham na organização. Eu faria esse apelo. Eu tenho isso em mente e procuro sempre estar presente nas Assembleias Gerais, participo sempre com muito prazer. Eu gostaria também de encontrar mais sócios, porque os sócios presentes é que representam o universo mais vasto de sócios. Isso tem um significado muito importante. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura ali, sim. O que é que me tem a fazer? Que toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada como te liga a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. O que é que não te faz resolver essa situação? Iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Muito bem, passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca te consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou-te para lá na Boa Vista. Tá direito, e vocês lá? Muito direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou de ser gabinete de orientação financeira, bairro para nos dar a organizar o dinheiro, te fazer orçamento familiar, e assim muito usar dinheiro com mais responsabilidade. Meter-te a poupar bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. Eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mim. Então, também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no gabinete de orientação financeira para consumo mais sustentável. Certamente você já ouviu alguém falar de que gostaria de encontrar uma casa abandonada, por exemplo, para viver e tornar-se o dono da casa depois de certo tempo. A ideia parece interessante, mas será assim de fácil? Use o capião, saiba o que é e quais as condições e informação jurídica. Acabamos por ver muitas situações de alguém que passou muito tempo num imóvel abandonado e acabou, do momento de se transformar no proprietário do imóvel. O imóvel agora é dele. Por vezes, passado um longo tempo, aparece o verdadeiro, o inicial proprietário e terá problemas, obviamente. Então vamos aqui explicar o que é essa atividade legal. Quando se passa um determinado período de tempo com a propriedade sobre um imóvel ou mesmo com a posse sobre um determinado imóvel e se cuida desse imóvel e, por exemplo, pintas, reparas o que está a precisar ser reparado, isso é o que se chama de usucapião.
E após esse tempo, esse determinado tempo, os anos passarem, o proprietário, não é? Ou seja, quem tem a posse sobre o imóvel, poderá ser considerado o verdadeiro proprietário do imóvel. Ou seja, ele adquire esse direito, adquire mais do que um direito de posse, adquire um direito de propriedade. Obviamente existem várias legalidades sobre a terminologia e sobre a atividade legal. Várias condições que se tem de observar, como por exemplo tem de registar a posse em tempo útil, tem um tempo útil, tem um prazo útil que tem de ultrapassar até conseguir declarar ao usucapião, ou seja, o acesso a esse direito de propriedade. E obviamente, como eu disse, se passar esse prazo do usucapião, o antigo proprietário, se tentar reaver o imóvel, deparará com problemas legais, obviamente. Mas isso porquê? Isso porque a habitação cumpre um sentido social no direito. A habitação não é um caso de simplesmente propriedade privada. É sim, mas também cumpre uma função social. Na medida em que uma casa abandonada, sem dono aparente, sem proprietário aparente, não está a cumprir a sua função social de habitação. Enquanto tem gente que não tem onde morar e não tem possibilidades financeiras de adquirir uma habitação. É por isso que existe esse modelo de usucapir, de adquirir o direito à propriedade através da posse do imóvel, através da habitação do imóvel por necessidades sociais. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Terminamos a emissão de hoje agradecendo aos associados que apoiam a ADECO e convidando os consumidores que nos acabam de assistir a associar-se e apoiar a causa. Com uma cota de apenas 100 escudos mensais, você defende seus direitos e ajuda a defender os direitos dos consumidores de Cabo Verde. A ADECO, como sempre, está disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima quinta-feira, à mesma hora, em defesa do consumidor.